Começa agora, Descobrindo a Revista Espírita. Os fatos, os fenômenos, as análises que auxiliaram Allan Kardec a consolidar os alicerces do Espiritismo. Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira. Todos os que de Deus receberam a missão de ensinar a verdade aos homens têm provado sua missão por meio de milagres. Por quais meios o Senhor prova a verdade de seu ensino? A pergunta foi dirigida a Kardec e formulada por um sacerdote e originou matéria inserida na edição de fevereiro de 1862 da Revista Espírita. Em meio aos argumentos apresentados por Allan Kardec, destacamos: o Espiritismo não se apoia em nenhum fato miraculoso. Seus adeptos não fizeram, nem têm a pretensão de fazer qualquer milagre. Não se julgam bastante dignos para que, à sua voz, Deus mude a ordem eterna das coisas. O Espiritismo constata um fato material, o da manifestação das almas ou espíritos. Tal fato é ou não é real? Eis a questão. Ora, nesse fato admitido como verdadeiro, nada há de miraculoso. Como as manifestações desse gênero, tais como as visões, as aparições e outras, ocorreram em todos os tempos, como bem o atestam os historiadores sacros e profanos, e os livros de todas as religiões, aquelas de outrora passaram como sobrenaturais. Hoje, porém, que se lhes conhece a causa, que se sabe são produzidas em virtude de certas leis, sabe-se também que lhes falta o caráter essencial dos fatos milagrosos, o da exceção à lei comum. Observadas em nossos dias com mais cuidado que na antiguidade, observadas sobretudo sem prevenções e com auxílio de investigações tão minuciosas quanto as que são feitas nos estudos científicos, tais manifestações têm como consequência provar de modo irrecusável a existência de um princípio inteligente fora da matéria, a sua sobrevivência ao corpo, a sua individualidade após a morte, a sua imortalidade, o seu futuro feliz ou infeliz, por conseguinte a base de todas as religiões. Voltemos às provas da verdade do Espiritismo. Há duas coisas no Espiritismo: o fato da existência dos espíritos e de suas manifestações e a doutrina daí decorrente. O primeiro ponto não pode ser posto em dúvida senão pelos que não viram ou não quiseram ver. Quanto ao segundo, a questão é de saber se essa doutrina é justa ou falsa. É uma questão de apreciação. Se os espíritos só manifestassem sua presença por meio de ruídos, movimentos e, numa palavra, por efeitos físicos, isto não provaria grande coisa, pois não saberíamos se são bons ou maus. O que, sobretudo, é característico nesse fenômeno é o que é de natureza a convencer os incrédulos, é o poder de reconhecer parentes e amigos entre os espíritos. Mas como podem os espíritos atestar a sua presença, a sua individualidade e permitir o julgamento de suas qualidades, senão falando? Sabe-se que a escrita pelos médiuns é um dos meios que eles empregam. Desde que tenham um meio de exprimir suas ideias, podem dizer o que quiserem. Conforme o seu adiantamento, dirão coisas mais ou menos boas, justas e profundas. Ao deixar a Terra, não abdicaram do livre-arbítrio. Como todos os seres pensantes têm suas opiniões, como entre os homens os mais adiantados dão ensinamentos de alta moralidade, conselhos marcados de profunda sabedoria. São esses ensinamentos e esses conselhos que, recolhidos e ordenados, constituem a doutrina espírita ou dos espíritos. Se quiserdes, considerai essa doutrina não como uma revelação divina, mas como a expressão de uma opinião pessoal deste ou daquele espírito. A questão é de saber se é boa ou má, justa ou falsa, racional ou ilógica. A quem procurar para isto? O julgamento de um indivíduo? Mesmo de alguns indivíduos? Não.
Porque, dominados pelos preconceitos, ideias pré-estabelecidas ou interesses pessoais, eles podem enganar-se. O único e verdadeiro juiz é o público, porque aí não há interesse, e porque nas massas há um bom senso inato que se não equivoca. Diz a lógica sadia que a adoção de uma ideia ou o princípio pela opinião geral é prova de que repousa sobre um fundo de verdade. Os espíritas não dizem, eis uma doutrina saída da boca do próprio Deus, revelada a um só homem por meios prodigiosos e que deve ser imposta ao gênero humano. Ao contrário, dizem, eis uma doutrina que não é nossa, cujo mérito não reivindicamos. Adotamo-la porque a achamos racional. Atribuí sua origem a quem quiserdes, a Deus, aos espíritos, aos homens. Examinai-a. Se vos convier, adotai-a. Caso contrário, ponde-a de lado. Não se pode ser mais absoluto. O Espiritismo não vem usurpar a religião. Ele não se impõe, não vem forçar as consciências. O Espiritismo não quer constituir-se num grupo à parte. Pelos meios que lhe são próprios, ele reconduz os que se afastam. Você ouviu Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira.